Muito boa noite, meus líderes! Boa noite, meus amigos! Tudo bem, Graça? Oi, Anderson, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Privilégio estar aqui contigo, dona Graça. A Fabiane, o Jairo, a Leia, Luiz Porcidônio. Legal, hein? Estamos aqui na terra de Sumaré, São Paulo, hoje. A terra da garoa, é? Nossa, muita correria por aqui, mas tudo certo. Dando tudo certo. É isso. Chamei um monte de gente, vamos ver se vai entrar. Parabéns, Graça. É isso aí. Essa mulher, ela faz acontecer. Meus amigos, fazem 3 anos e 9 meses que eu tive a oportunidade de conhecer essa empresa. Meu nome é Anderson Carpes, estou falando aqui de Sumaré, São Paulo, hoje, onde eu estou de passagem. Eu moro em Mato Grosso do Sul e, de verdade, estou muito animado para compartilhar com vocês os benefícios dessa nanotecnologia que permite-nos, entre outras coisas, aumentar em até 100 vezes as defesas naturais do nosso organismo. É algo realmente surpreendente e vou ter o privilégio de compartilhar, né? De debulhar um pouco desse conhecimento com vocês. O Jairo falando aqui que a minha conexão está horrível, travando muito. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo, Jairo. Tá conseguindo nos ouvir bem? Vocês conseguem nos ouvir bem daí? Oi, Anderson, boa noite a todos. É a minha conexão aqui, não é a de vocês, não. É a minha mesmo que tá terrível. Mas uma Trava, honra. volta, trava. Não é de vocês, não, é a minha. Sim, sim, não. Conta com a gente aí, viu, Jairo? Pode precisando aí, chama nós. Sejam bem-vindos Valeu. todos. Olha só que honra. É isso aí. Eu vou aproveitar, né, que nós estamos aqui entre profissionais de saúde. Nós convidamos hoje um público bem seleto. E aí eu vou Ele vai deixar parar passando um vídeo para todos vocês. É um vídeo que mostra um para pouquinho aí, Luca. sobre a fábrica da For Life. Essa fábrica, Cara, gente, ela foi produzida, ela foi construída em 2015, se não me engano. E lá em 2015, essa Vai te fábrica mandar? de lá para cá, ela já aumentou 8 vezes. Pois é, mas vai te Então, ela mandar? é Tipo, 8 vezes maior do que o que vocês vão ver aqui no vídeo. Então, realmente é sensacional. Gravado, mas não. Ah, vai estar gravado aqui. Vamos ver se a gente consegue disponibilizar depois para vocês. Fiquem à vontade, tá bom? Que honra. Deixa eu colocar aqui todo mundo no mudo. Quem quiser abrir o microfone, na hora que quiser, pode abrir, tá bom? Estou só colocando aqui para não evitar ruídos, enquanto a gente passa esse vídeo especial para vocês. Sejam todos bem-vindos. E começamos logo após o vídeo. Bem-vindos à nova fábrica da For Life, concluída em dezembro de 2015. Esta fábrica foi construída do zero, para apoiar e aprimorar a produção de milhões de produtos For Life que vocês vendem a cada ano. O nosso compromisso contínuo em fornecer-lhes os melhores produtos começa aqui. Vamos conhecer as inovações, tecnologias e controles praticados na fábrica, que asseguram que vocês tenham sempre produtos da melhor qualidade para compartilhar com seus clientes. Uma equipe de funcionários da For Life participa da criação de novos produtos que vocês consomem e vendem. Na construção da fábrica, foi previsto espaço para a expansão. Assim, ela poderá continuar crescendo e apoiando as vendas em nível mundial. Nossos funcionários são treinados para seguirem as boas práticas de fabricação, que ajudam a manter a qualidade dos produtos. A cada mês, toneladas de matérias-primas chegam de várias partes do mundo e são entregues ao departamento de recepção. Cada ingrediente é submetido a rigorosos testes para certificarmos que atendam aos nossos elevados padrões de qualidade. Estes elevados padrões ajudam-nos a respaldar nossos produtos certificados For Life Transfer Factor. Diariamente, até 75 amostras são enviadas aos laboratórios de controle de qualidade, onde os ingredientes permanecem retidos para testes. Após serem processados e testados, os ingredientes são armazenados até serem usados. Ingredientes que devem ser mantidos frios são armazenados sob refrigeração.
Os operadores de dosagem usam um registro mestre de produto, ou receita do produto, para determinarem a quantidade de cada ingrediente na fórmula. Todos os resultados são validados antes de os componentes serem misturados. Inovadoras máquinas de mistura conseguem peneirar e misturar diversos produtos, criando uma mistura homogênea consistente. Misturamos entre 15 e 40 toneladas de ingredientes por mês. Após cada processo de mistura, a máquina é completamente desmontada e cada parte é limpa e higienizada individualmente antes de uma nova fórmula ser misturada. Esta etapa garante a integridade de cada fórmula de produto. Após a mistura e peneiramento, o produto está pronto para encapsulamento. Nossas máquinas de encapsulamento produzem entre 50 mil e 100 mil cápsulas por hora, ou até 50 milhões de cápsulas a cada mês. Durante o processo, os operadores controlam constantemente o peso de cada cápsula e realizam periodicamente checagens visuais de qualidade. Quando as cápsulas estão prontas, é hora da embalagem. Executamos 2 linhas de embalagem simultâneas, o que nos possibilita encher de 60 a 100 frascos por minuto, ou mais de 1 milhão de frascos por mês. A qualidade é monitorada continuamente nas linhas de embalagem, para garantir que vocês recebam a quantidade exata de produto em cada frasco. Após ser aprovado em uma rodada final de testes rigorosos, o produto está pronto para ser enviado aos distribuidores For Life e clientes ao redor do mundo. Construímos esta fábrica de última geração como parte de nosso compromisso de longo prazo com vocês e seu sucesso. Continuaremos buscando formas inovadoras para melhorar a qualidade dos produtos e as práticas de fabricação, para que vocês continuem a oferecer o melhor aos seus clientes. Este mais recente empreendimento é apenas o começo. Apenas o começo. E hoje nós estamos aqui justamente para falar sobre isso, né? Sobre esse grande começo que nós estamos aí realizando e todos os benefícios de você ter a nanotecnologia voltada para multiplicar a imunidade em qualquer situação. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Anderson Carpes, minha esposa e eu, nós tivemos a oportunidade de conhecer a empresa do sistema imunológico, a For Life, já há 3 anos e 9 meses. Na época, nós nos demos conta de que o que o nosso filhinho estava sofrendo era problemas de imunidade. Por causa disso, ele não tinha fôlego, tinha que depender de muitos alopáticos, tinha que sofrer bastante, e de verdade, os remédios que o Eric tomava, eles eram remédios já de adultos. Corticoides, antibióticos, antialérgicos, bombinha, e tudo aquilo que, com o passar do tempo, fazia muito mal para ele, e cada um de nós sabe bem do que eu estou falando. Quando eu tive a oportunidade, então, de entender melhor do que se tratava e começar a compartilhar com meus amigos, a verdade foi uma só. Eu me surpreendi ao me deparar com algo que eu nem sequer imaginava que existia, que era a capacidade da gente pegar a imunidade emprestada da natureza. O Dr. Henry Sheinwood Lawrence, que é o primeiro médico, né, o primeiro profissional aí da área de saúde, que... Deixa eu pegar aqui para vocês. Henry Sheinwood Lawrence. Aqui, ó. É um imunologista americano. Deixa eu passar aqui para vocês. Vou pegar aqui na Wikipedia. E aí vai dar para eu compartilhar com vocês o que esse imunologista americano... Quem é esse imunologista americano? E por que ele ficou tão famoso também? O Dr. Lawrence... Deixa eu mostrar aqui. Traduzir para o português. E vai mostrar um pouquinho mais sobre esse homem, né? Então, Henry Sheinwood Lawrence, 22 de setembro de 16 até 5 de abril de 2004, foi um imunologista americano mais conhecida por sua descoberta dos fatores de transferência em 1949. E aqui deixa eu contar um pouquinho dessa história, porque é uma história muito interessante. O Dr. Lawrence, ele era o chefe
do Departamento de Imunologia da Universidade de Nova York. E durante um surto de tuberculose que estava havendo naquela região, eles não sabiam, eles não tinham conhecimento do que era o que eles estavam enfrentando. Então, algumas pessoas estavam morrendo, outras pessoas estavam tossindo demais, estavam comprometendo bastante a sua saúde, e ao fazer os testes, né, a única coisa que ele tinha era microscópio. Então, ele pegava o sangue dos pacientes que tinham sido expostos e colocava no microscópio. E ao comparar o sangue dos pacientes que não tinham sintomas nenhum com o sangue dos pacientes que estavam no mesmo grupo e que estavam com os casos mais graves e até iam a óbito, ele viu uma quantidade enorme de moléculas semelhantes a uma estrela de 3 pontas, com as pontas e o centro arredondado, semelhante aqui a essa estrelinha de 3 pontas aqui, que tem na tampa dos nossos frascos, tá? Então, essa molécula, essa quantidade de moléculas, enquanto maior fosse ela, maior fosse a quantidade, o número, a qualidade, o desenvolvimento dessas moléculas, menos sintomas de tuberculose as pessoas tinham, apesar de ter tuberculose. E por causa disso, o Dr. Lawrence ficou bem perplexo. E ele decidiu fazer o seguinte, pegar essa quantidade de moléculas, separar e injetar no sangue de pacientes que ainda não tinham sido expostos à tuberculose. 2, 3 semanas se passaram e ele foi fazer o exame e ele viu que essas pessoas, elas já tinham anticorpos contra a tuberculose. Isto é, ele conseguiu pegar a imunidade emprestada de uma pessoa e passar para outra. Gente, há 74 anos atrás o Dr. Lawrence fez isso. É uma tecnologia extremamente avançada para a época e que mesmo hoje tem um custo muito caro para se fazer. Você separar essas moléculas, você precisa ter muita gente trabalhando, muito investimento, dá muito tempo, e na época, imagina, muito arriscado, pegar sangue de uma pessoa, fracionar, colocar em outra. Enfim, ele conseguiu salvar o mundo de uma pandemia de tuberculose. Essa foi a realidade. Ele conseguiu conter aquele surto, e assim ele recebeu muitos prêmios. Mas não foi só isso, não. Aqui vocês vão ver um pouco mais, eu vou mandar esse link agora para vocês também no chat, né? O doutor conta um pouquinho mais, né? O doutor, também conhecido por ser um dos novos fundadores do ramo da biologia, que explora a função dos linfócitos. Então, os linfócitos T, os linfócitos B, quem começa a descrever tudo isso, o Dr. Lawrence, ele inclusive que os nomeia. Inclusive, os fatores de transferência, ele que nomeou. Então, Lawrence foi chefe do Departamento de Doenças Infecciosas e Imunologia da Universidade de Nova York, co-diretor de serviços médicos em Bela Vida, os hospitais da Universidade de Nova York, membro da Academia Nacional de Ciências, diretor do Centro de Câncer da Universidade de Nova York, editor fundador da revista Cellular Immunology. Essa Cellular Immunology é a maior revista de imunologia do mundo. Então, veja que tipo de profissional nós estamos falando aqui. Ele não apenas conseguiu descrever os fatores de transferência, como, de fato, o Dr. Lawrence, ele conseguiu entregar, né, descrever o funcionamento do sistema imunológico. Ele foi diretor de pesquisa de AIDS da Universidade de Nova York. O New York Times o chamou de um imunologista pioneiro, especialista em doenças infecciosas, e disse que sua pesquisa gerou outros avanços da imunologia. A Academia Nacional de Ciências o chamou de um médico distinto, um professor mestre e um pioneiro na pesquisa sobre imunidade mediada por células. Quer dizer, nós não precisamos ficar dependendo de químicos, não precisamos ficar dependendo de outros elementos que comprometem a nossa saúde, que trazem efeitos colaterais danosos. Ele conseguiu comprovar que é possível simplesmente isolar e emprestar moléculas de imunidade de uma pessoa para outra e assim despertar, prover uma capacidade de defesa natural do nosso organismo sem igual. Os prêmios que ele recebeu, a medalha Ouro Von Picquet para o avanço científico e imunologia no Fórum de Alergia, a medalha da Academia de Medicina de Nova York por contribuições extraordinárias para a ciência, o prêmio do American College of Physicians por contribuições extraordinárias para a ciência, o prêmio Lila Grubet para a pesquisa do câncer da Academia Americana de Dermatologia e o prêmio Distinguished Teachers da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York. E aqui conta um pouquinho mais dele,
né, as referências também. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque é daqui que surge a história que eu quero lhes contar. O Dr. Einstein Lawrence, ele conseguiu, então, identificar a possibilidade de pegar moléculas imunológicas de um ser vivo e passar para outro, emprestando imunidade. Só que tinha um problema. Era muito arriscado, envolvia sangue, era uma tecnologia extremamente cara, continua sendo. Só para vocês terem uma ideia, esse mesmo processo aconteceu durante a pandemia, quando as pessoas tiravam o plasma do sangue de pacientes saudáveis que já tinham passado pelo COVID, extraíam de lá os fatores de transferência e injetavam em injeções, como, por exemplo, no presidente dos Estados Unidos, na época do Donald Trump, ele tomou uma injeção dessa. Então, extrair esse extrato de leucócito dialisável, esse é o nome científico, tá bom? E poder passar para outro ser vivo foi algo realmente inovador. Foi algo que comprovadamente trouxe resultados surpreendentes. E hoje, né, tudo isso você pode saber por si mesmo. Graças à Biblioteca Nacional de Medicina, a plataforma chamada de PubMed, você pode conhecer, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, vou mandar esse link aqui no chat em seguida, deixa eu colocar, mas se você vir aqui, você pode procurar no Google também, vamos abrir o Google, para ficar bem fácil para você ver. Aí aqui no Google você coloca PubMed. E aí é legal, inclusive, de compartilhar com você, que aqui no PubMed, olha só, aqui quando você coloca aqui, ele já abre. Por ser um site governamental, ele já explica aqui, o site do governo americano, gente. Então, tá? Aqui, ó. O PubMed é um motor de busca de livre acesso à base de dados Medline, de citações e resumos de artigos de investigação em biomedicina, oferecido pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, né? Então, dentro dessa plataforma, né, número 1, gente, plataforma número 1, tudo que você imaginar aí em termos de publicações médicas, você pode vir aqui no PubMed e você pode consultar. Ele tem uma parte paga, tá? Que é até para incentivar os estudos e as investigações médicas no geral. Hoje aqui eu quero mostrar para vocês a parte gratuita. Então você pode vir aqui e colocar em inglês, né, Transfer Factor. Assim você vai conseguir identificar aqui, ó, artigos que explicam melhor, né, o que são os fatores de transferência. Eu gosto muito de cada um deles. Você vai ver que quando o assunto é fator de transferência, tem lá artigos, estudos e publicações desde 1928. Por quê? Porque alguns desses fatores de transferência que ele está citando aqui são fatores de transferência de oxigênio, por exemplo, que sai do pulmão, né? Então, quando você quer especificar exclusivamente artigos que tratam, cujo título ou subtítulo tratam de fator de transferência, você coloca entre aspas. Dos 48 mil artigos, né, você vai ver aqui, opa, não coloquei aspas aqui, então, você vai ver que aqui tem 48.418 artigos, tá vendo? São cerca de 25 mil artigos que tratam especificamente sobre o fator de transferência de imunidade, né, o fator de transferência de Lawrence. E aí você vai encontrar vários artigos. Esse daqui de 2020 é um dos meus prediletos, tem vários, tá? Mas eu gosto bastante desse. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês. E aí você pode clicar com o botão direito do mouse no seu navegador, pedir para traduzir para o português, ó. E aí você vai ver aqui, né, um resumo, em que ele vai explicar o que são os fatores de transferência. O fator de transferência, também chamado de fator de transferência de Lawrence, ou extrato de leucócito dialisável, tem sido usado desde meados do século XX para transferir hipersensibilidade cutânea específica por meio da injeção de leucócitos de doadores imunizados para animais e humanos. O principal mecanismo de ação do transfer factor tem sido sugerido ao nível de imunidade mediada por células, pois induz a produção do fator inibitório de migração. Na verdade, aqui de uma forma bem simples, tá? Para deixar bem claro para todos, né? É que quando nós fazemos uso desses extratos de leucócito dialisável, basicamente o que a gente está fazendo, a gente está
pegando essa capacidade imunológica emprestada, esse banco de dados, e assim o nosso organismo consegue ter uma melhor tomada de decisão para fazer o que nós chamamos de 3 R's do sistema imunológico. Ajudar o nosso organismo a reconhecer, responder e se relembrar de ameaças em potencial. Veja, nós estamos dando ao corpo uma capacidade de reconhecer mais qualquer ameaça. E isso é muito importante, porque haja visto, né, que galinhas, vacas e todos os outros animais, eles passam pelas mesmas dificuldades imunológicas, são expostos, né, aos mesmos desafios imunológicos que nós. Claro que tem específicos, né, que afetam eles, tem específicos que nos afetam. O fato é que entender que esses extratos de leucócito dialisável são, sim, capazes de pegar a imunidade emprestado da natureza e multiplicar a nossa capacidade imunológica é algo realmente surpreendente. Hoje, existem várias maneiras de fazer isso. Eu, inclusive, separei aqui, quero mostrar para vocês, o produto mais popular do Brasil hoje, né? Existem vários tipos de produto aí, de extrato de leucócito dialisável, né? Mas eu quero mostrar aqui para vocês esse produto, deixa eu pegar aqui, que é o Imunotransferan, né? É um remédio, tá, gente? Isso daqui é remédio. Você vai ver lá, o polipeptídeo dialisável de estrótilos de leucócitos, fator de transferência. Tá vendo? Imunotransferan. Esse remédio, esse alopático, ele só pode ser vendido por prescrição médica. Por que isso? Porque a forma de extração dele é uma forma química e, por isso, oferece riscos para a sua saúde. O polipeptídeo, ele não está preparado para ser absorvido pelo corpo humano, uma vez que a palavra poli vem justamente desse grupo, muitos peptídeos agrupados, e nem sempre o seu organismo está pronto para absorver. É mais ou menos como você separar do petróleo o óleo diesel, mas o óleo diesel não tá pronto para ser absorvido pelo seu motor a gasolina, não é mesmo? Então, se você precisa de gasolina, é gasolina que você teria que ter. E o que você vai encontrar aqui, né, nesse imunotransferan, é a capacidade, sim, do seu organismo absorver de alguma maneira parte dessa informação imunológica, tá? Mas o preço, né, o preço que ele custa aqui no Brasil é R$ 100,88 por 2 miligramas por ml por 10 ml. Quer dizer, nós estamos falando de 20 miligramas de polipeptídeos de extrato de leucócito dialisável, né, que não é nem perto dos peptídeos que eu vou estar apresentando para vocês hoje, e que ainda assim chega a custar R$ 1.500 por 300 miligramas. R$ 1.500, 300 miligramas de um componente cuja descrição, e aqui eu volto, né, para essa explicação, cuja descrição é tratada mais como mito do que como realidade. Por quê? Porque o nosso organismo não está preparado para assumir, né, para receber esse tipo de molécula, esse tamanho de molécula. Então, existe esse artigo aqui, né, Mitos e Fatos, justamente para desconstruir isso. Para dizer, olha, existem mitos de que você vai conseguir pegar o extrato de leucócito dialisável e tratar de maneiras químicas, de maneiras até, por exemplo, você pode pegar o colostro desidratado e ir numa farmácia de manipulação e pedir fator de transferência, e eles venderem para você fator de transferência como o colostro desidratado como fator de transferência. Não deixa de ser, porque lá dentro tem fator de transferência. Só que é mito você imaginar que você vai melhorar a sua saúde com aquilo, uma vez que você não produz as enzimas necessárias capazes de separar essas moléculas de outras. E aí eu trago outra informação importante aqui. No PubMed você pode, por exemplo, tratar sobre alguma ameaça específica, né? E aí você pode procurar os benefícios dos fatores de transferência para alguma ameaça específica. Você vai ter muitos
artigos, tá? Que tratam, né, do fator de transferência. Esse que eu estou mostrando para você, inclusive, em que o Dr. Pizza, ele tem esse nome, mas é francês, tá, gente? Dr. Pizza é francês. Dr. Pizza e sua equipe, eles avaliaram a possibilidade de usar o fator de transferência, veja só, para gerenciar a pandemia do Covid-19. Olha só o resumo, né, o extrato do que ele apresenta aqui. Eu quero deixar muito claro isso para vocês, podem tirar print dessa tela, pesquisar mais depois. Muito válido esse conteúdo, muito relevante esse estudo. Então, veja só, abstrato, né, o resumo. O Covid-19 é o SARS-CoV-2, um novo vírus RNA com elevada infecciosidade e, aparentemente, até onde ele tinha estudado, baixa mutabilidade, que apareceu em 2019 na província de Wuhan, na China, criou uma pandemia com consequências terríveis. No final de maio de 2020, tornou-se a primeira causa de mortalidade no mundo. Como nenhum tratamento ou vacina pode estar disponível antes de muitos meses, e porque a ocorrência de pandemias semelhantes é apenas uma questão de tempo, são aqui apresentados argumentos para testar o efeito do fator de transferência, um imunomodulador desprovido de toxicidade, que tem sido extensivamente testado, estudado no passado, para o tratamento e prevenção de infecções virais. Imunomodulador desprovido de toxicidade. É isso que são os fatores de transferência, o extrato de leucócito dialisável, esses componentes mais poderosos da natureza, capazes de despertar tão completamente a resposta de defesa natural do nosso sistema imunológico. Mas, Anderson, por que você está falando tanta coisa aí antes de explicar sobre os fatores de transferência da For Life, né? Porque, na verdade, gente, existem muitas maneiras de você extrair esse extrato de leucócito dialisável. Muitas maneiras. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas não estão me ouvindo. Deixa eu até... Me perdoe também. Já podia ter colocado aqui. Para ouvir, acesse, permita o uso do áudio pela internet. Eu me empolgo aqui falando, não leio as mensagens. Então, obrigado pela paciência de todos vocês. Então, o que eu preciso reforçar é que o que nós estamos entregando e o conteúdo que eu vou passar para vocês hoje não é algo criado pelo comércio, tá? Muito longe disso. Na verdade, os fatores de transferência vêm da mais avançada tecnologia. É a capacidade que o ser humano tem de pegar moléculas milhares, milhões de vezes menores que uma única célula e fracioná-las, reuni-las e disponibilizá-las em cápsulas completamente prontas, já puras e inteiras, trilhões de moléculas que já estão preparadas para ser prontamente absorvidas pelo ser humano, sem precisar de mais nada. Então, não são polipeptídeos, são peptídeos. Já são as moléculas puras e inteiras, né? E vai trazer tudo isso para você. Então, o que os especialistas falam sobre os fatores de transferência da For Life? E já contém essa patente, né? De usar, de pasteurizar, depois de fazer a pasteurização, de também... Deixa eu até voltar aqui um pouquinho, porque vai ser importante eu posicionar isso, né? Aqui. Então, em 1986, foi descoberto que os fatores de transferência estão presentes no colostro da vaca. Então, olha só que importante, né? Antes você precisava pegar o sangue de um paciente que já estava saudável, que já tinha sido exposto a uma ameaça, para depois pegar essas moléculas, isolá-las e assim fazer, né, com o plasma no sangue desses pacientes, injeções que pudessem aumentar a imunidade. Aí, em 86, foi descoberto que essas moléculas estão presentes no colostro da vaca. Em 1989, dois pesquisadores, Gary Wilson e Greg Paddock, patenteiam a tecnologia para separar os fatores de transferência do colostro. E, em 98, 9 anos depois, o nosso fundador, o fundador da For Life, adquire os patentes de tecnologia
né, de separação desses fatores de transferência de imunidade, inicia a produção de suplementos em cápsulas. É assim que surge a 4Life Research. Tem muitos outros vídeos, a pessoa que te convidou pode, inclusive, mandar artigo. O meu predileto, nem mostrei para vocês, mas é um que reúne mais de 25 anos de estudo. Ele pega 25 anos de estudo, vários artigos, e retesta eles de novo, faz um novo teste, para identificar e validar o que realmente é e o que não é fator de transferência. Mas o que não são fatores de transferência? Não são vitaminas, não são minerais, não são químicos. Os fatores de transferência não são ervas. Os fatores de transferência são moléculas bioativas de imunidade, extraídas hoje pela 4Life Research do colostro da vaca e da gema do ovo de galinha. Essas moléculas, então, elas vão pegar de centenas de vacas e milhares de galinhas essas moléculas de inteligência imunológica e é retirada e colocada numa única cápsula. E isso vai permitir, entre outras coisas, que o seu sistema imunológico possa aumentar em até 100 vezes a quantidade de células natural killers, as NK cells. Então, as células de assassinas naturais, exterminadoras naturais, vão ser aumentadas em até 100 vezes, se for necessário. Isso completamente de forma natural, sem nenhum dano, e vai ativar o sistema imunológico a partir de 2 horas, comunicando para cada célula do nosso corpo informações imunológicas exatas, desenvolvidas, né, pelo organismo dos animais mais compatíveis com o ser humano que se tem. Então, veja, ali à sua esquerda, mostra o corpo sem fator de transferência, como que a gente fica exposto e fica realmente sem uma cobertura precisa de defesa. E aí, à sua direita, com o fator de transferência, o que vai acontecer com a resposta imunológica desse mesmo organismo. Bom, a diferença tamanha, né, que existe entre o sistema imunológico de vacas e galinhas, e ainda mais reunidos, né, como a 4Life faz, é porque elas estão expostas a qualquer tipo de ameaça, não tem proteção. Elas não se cobrem, não se vestem, não ficam embaixo das suas casas, não lavam os alimentos que vão comer, e tudo isso faz com que o sistema imunológico seja muito melhor, muito melhor desenvolvido, tá? Os benefícios que os fatores de transferência vão trazer na prática são inúmeros, entre eles potencializar os tratamentos que as pessoas estão fazendo hoje, além de nutrir, revigorar a capacidade do sistema imunológico de responder melhor, seja durante o tratamento ou seja durante o dia a dia. Sua vida está normal, você toma fator de transferência, potencializa a resposta natural das defesas do seu corpo. A doutora Teresa Tomauska diz, raramente acontece que uma descoberta científica possa trazer enormes benefícios para apoiar a saúde de todo o ser humano. Acredito firmemente que os produtos 4Life, Transfer Factor, possuem o segredo da função ideal do sistema imunológico. Veja, tudo que há de mais poderoso, usando nanotecnologia fracionada, para que nós pudéssemos ter acesso a tudo isso, tá? O Dr. Robertson fala, acredito que o Transfer Factor é, sem dúvida, a maior descoberta do século. Modular o sistema imunológico será a principal maneira de permanecer bem no futuro. Esse nutriente auxilia o sistema imune de maneira diferente de qualquer outra. Todo mundo precisa desse produto. E aí você vai ver muitos outros depoimentos de pessoas que, ao utilizarem os fatores de transferência, vão literalmente mostrar que passaram a viver, ter um nível de saúde que antes jamais haviam experimentado. E como é possível, então, nós pegarmos essa imunidade emprestada? Como é possível nós termos os benefícios, né, tão espetaculares que os fatores de transferência têm a oferecer? Então, eu peço a paciência dos senhores, das senhoras, para assistir um vídeo. É um vídeo de pouco mais de 3 minutos, que explica em detalhes, tá? De uma maneira bem didática, como que os fatores de transferência entregam tamanho resultado para o seu organismo. Então, presta bastante atenção nesse vídeo. Se você puder parar o que você está fazendo para você assistir esse vídeo, eu prometo, você vai se impressionar.
Não há uma maneira real de medir ou comparar a importância dos sistemas corporais. Todos são imprescindíveis para mantê-los funcionando bem. Um carro, por exemplo, não anda sem um motor. Também não anda sem os pneus ou a gasolina. Igual às peças do carro, cada sistema corporal está preparado para orientar um processo específico. Vamos refletir mais a fundo. Imagine se um sistema corporal contribuísse para a capacidade de outros sistemas funcionarem de maneira ideal. Sabemos que esse sistema existe. Chama-se sistema imunológico e seu trabalho principal é cuidar de sua saúde. Há muitas analogias que podem ser usadas para descrever como funciona o sistema imunológico. Uma orquestra com instrumentos que tocam juntos ou um time profissional com jogadores de primeira linha. Seja qual for a analogia, a meta final é a mesma. O sistema imunológico existe para ajudar a manter o que é bom e se desfazer do que é ruim. O 4Life Transfer Factor atua como um moderador das ações das células imunes, equilibrando processos, fortalecendo a célula-chave e educando o sistema imunológico. Ele faz isso apoiando ações específicas do sistema imunológico, ações chamadas os 3 R's. O seu telefone celular não foi o primeiro a ter a tecnologia de reconhecimento facial. Suas células imunes usam algo semelhante desde que nascem. Visitantes estão constantemente tentando se estabelecer em seu corpo, e o trabalho de seu sistema imunológico é identificá-los e rotulá-los como amigos ou inimigos. Eficiência e conveniência na fase de reconhecimento são cruciais. O sistema deve agir rapidamente para que a resposta seja eficaz. Os fatores de transferência da 4Life auxiliam no sucesso da fase de resposta. Usando a memória de seu grande banco de dados, os fatores de transferência da 4Life ajudam as células a acelerar o reconhecimento e a identificar com mais precisão o que deve ser mantido ou descartado. Após a identificação, seu corpo chama as tropas. Células imunes específicas encarregadas de livrar seu corpo de possíveis ameaças à saúde são ativadas e implantadas. Quando em ação, as células de resposta destroem o que seu corpo chamou de inimigo, deixando os amigos intocados. É uma operação de alto nível com pouco espaço para erro. A falha em eliminar um invasor prejudicial pode levar à sua multiplicação e eventual controle da situação. As células natural killer são um tipo de célula imune que, exatamente como o nome indica, eliminam as ameaças à saúde. Recentes estudos laboratoriais independentes mostram que os fatores de transferência da 4Life promovem a atividade das células natural killer na presença de uma ameaça à saúde. Toda ameaça à saúde encontrada por seu corpo deixa uma impressão digital exclusiva em um banco de dados abrangente. Esse banco de dados guarda informações importantes sobre invasores passados, suas características de identificação e instruções sobre como derrotá-los caso voltem a atacar. Essa memória imune é importante porque as células estão se regenerando constantemente. Pense em um recém-nascido que não foi muito exposto. Como ele sobrevive com informações imunes limitadas? A resposta está no sistema imunológico da mãe. As mães passam importantes informações imunes para os recém-nascidos. A maior parte dessa memória imune dos mamíferos está no colostro, o primeiro leite da mãe. Em outras espécies, como as aves, ela vem de nutrientes que estão no ovo. Os fatores de transferência da 4Life aumentam a memória imune, dando acesso a uma memória imune adicional, especificamente de galinhas e vacas. Tanto as galinhas quanto as vacas são expostas frequentemente a inúmeras ameaças à saúde e possuem um sistema imunológico poderoso. Os fatores de transferência da 4Life são retirados do colostro bovino e da gema do ovo da galinha. Esses ingredientes específicos, quando consumidos, têm demonstrado um aumento de anticorpos que ajudam seu corpo a relembrar potenciais ameaças à saúde. E assim, com esse reforço poderoso, e aqui deixa eu mostrar para você que no final tem aqui os artigos, tá? Que corroboram essas informações que vocês assistiram. Pode dar um print da tela aí, tá bom? Porque cada um desses artigos, eles mostram um pouquinho mais sobre como a efetividade dessas moléculas extraídas do colostro da vaca, através do processo patenteado que só a 4Life tem, e reunir com essas mesmas moléculas, uma forma patenteadas, os extratos de leucócitos dialisável retirado da gema do ovo de galinha, e um terceiro tipo de fator de transferência também chamado de nanofactor, né? Que nada mais são do que moléculas que garantem a comunicação das células imunes. Então, esse trabalho conjunto, né, de reunir esses 3 tipos diferentes de fator de transferência, que é completamente patenteado, único, você não vai encontrar em nenhum outro lugar,
é justamente o que a For Life faz com excelência, né? Então, reunir, retirar da natureza, através da mais avançada tecnologia, o que há de mais poderoso, e deixar já nanofracionado para ser absorvido e despertar a resposta imunológica nossa a partir de 2 horas, né? Esses são os fatores de transferência da For Life, e é por isso que você vai ver, né, além desses depoimentos que eu mostrei aqui, né, o Dr. Robertson citando como a maior descoberta do século, que todo mundo precisa consumir esse produto. Doutora Helene Neutina aqui embaixo, ó, os produtos For Life chamaram minha atenção e fiquei impressionada como são equilibrados e bem projetados. Eu uso os produtos For Life Transfer Factor para apoiar meu sistema imunológico. Amigos, uma PhD em medicina. Como vocês sabem, isso não é comum, né? Uma livre docente que estudou a fundo a área médica, ela não vai falar qualquer coisa, principalmente falando que ela própria usa. E você vai ver que isso não é raro de encontrar. O Dr. Townsend, que está aí atrás, ó, agora, após inúmeras horas de pesquisa e uso pessoal, quando alguém me pergunta sobre os reforços do sistema imunológico, minha resposta é sempre a mesma. Use o fator de transferência da For Life, eu o uso há anos. Aliás, todo mundo que entende de imunidade, quando para estudar os fatores de transferência, não tem dúvidas. Recorrem ao que há de mais poderoso, né, para reforçar o sistema imunológico de uma maneira inédita, de uma maneira precisa e exata, que só os fatores de transferência da For Life podem entregar. A pergunta é, quanto vale um produto desse? Um produto cujo concorrente, como vocês viram agora há pouco, seria R$ 1.500 para 300 miligramas de fator de transferência, mas de polipeptídeos. Aqui é peptídeos. É muito mais fácil de ser absorvido. E as respostas, gente, é realmente gritante a diferença. E se você pega um polipeptídeo, chega a ser um mito comparar ele com os resultados que vocês vão ver dessas supermoléculas que eu tenho para entregar. O fato é que eu preciso garantir para vocês que o nosso negócio não é vender alopáticos, tá bom? Então, remédio é uma coisa com a qual nós não trabalhamos. Nós somos a empresa do sistema imunológico, temos esse título, e que foi projetada para que você tenha uma vida elevada ao máximo, e aqueles que se interessam também fazer parte de um negócio global e lucrativo. Na prática, quando você utiliza os fatores de transferência da For Life, você vai perceber um suporte revolucionário para o seu sistema imunológico, como não vai ter em nenhum outro lugar. Eu vou começar aqui de trás para frente, vou falar primeiro desse produto aqui. Por que desse produto? Porque esse é um produto que cada cápsula tem 300 miligramas de porção de fator de transferência, do trifactor, já nanofracionado, já peptídeos, quer dizer, prontos para ser absorvido. Lembra o preço daquele produto que eu mostrei agora há pouco, que inclusive é mais prejudicial para a saúde? Aqui não tem nada disso, né? Não tem bula, nada, porque é totalmente feito de uma forma com pressão, vapor indireto, com nanotecnologia, quer dizer, é pureza, né? Não tem nada de agressivo aqui, não tem nada de tóxico aqui. E aí, quando você consome uma única cápsula dessa, você tem resultados de mais de 15 frascos daquele produto que eu mostrei há pouco. Detalhe, aqueles 15 frascos custavam R$ 1.500. Aqui, cada cápsula que tem melhor resultado vai custar menos de R$ 5,00. Vocês têm ideia do que isso vai trazer de benefício para a sua saúde, para a saúde das pessoas que você ama, ou talvez até para os seus pacientes, haja visto que estamos aqui com alguns profissionais de saúde? Então, esse produto é um poderoso suplemento natural de equilíbrio e inteligência para o sistema imunológico. Por quê? Porque ele vai regular e educar, ele vai ensinar o sistema de defesa do organismo. Tanto as imunidades inatas quanto a imunidade adquirida vão sofrer aí muito benefício. Ele vai contribuir para a saúde do cabelo, da pele, das unhas e dos ossos, porque tem sulfato de zinco nanofracionado, e ele vai fortalecer o organismo em geral contra a hiperatividade do sistema imunológico. E esse produto oferece a maior concentração de fator de transferência em cápsulas. São 600 miligramas por dose, ou 300 miligramas por cápsula.
tá? Qualquer pessoa que tem um sistema imunológico exagerado, esse é o produto mais indicado. Qualquer pessoa que tenha exagero de resposta imunológica. Vamos abrir, entre aspas, ou entre parênteses aqui, né? O que seriam alguns exemplos? Pessoas que têm muita alergia, pessoa que tem muita intolerância alimentar, pessoa que tem doença autoimune, pessoas que vivem inflamadas, infeccionadas, inchadas, pessoas que vivem com muitas dores no corpo. Esse produto vai pegar as células brancas do corpo dessa pessoa e vai educar essas células brancas. Linfócitos B, linfócitos T, células natural killers, todos os agentes, né, de defesa do organismo vão ser potencializados através dessas moléculas de fator de transferência. Agora, cerca de 15 até 25% de pessoas têm problemas com excesso, exagero de resposta imunológica. A grande maioria das pessoas, 70%, tem exatamente o contrário, falta de imunidade. E aí é onde a 4Life ela entra e ela desenvolve um trabalho realmente sem precedentes. Por quê? Quando nós nascemos e tomamos o colostro de nossa mãe, junto com as moléculas de imunidade, nós estamos consumindo também estamos consumindo também fitonutrientes. São alimentos, são nutrientes com vitaminas, minerais, que trazem vitalidade para o organismo do bebê. E esse produto aqui, ele faz a mesma coisa. Ele reúne tudo que há de poderoso na ciência transfercêutica junto com as fontes da natureza. Então, você pega essas moléculas de fator de transferência junto com nutrientes para fortalecer as poucas células imunológicas, porque esse daqui é para quem tem pouca imunidade, né, para ativar, multiplicar um sistema imunológico, e também que vai servir de matéria-prima. Esses nutrientes presentes no Plus contêm matéria-prima para aumentar, aí sim, em até 100 vezes a quantidade de células NK, quando for necessário. Então, enquanto o anterior, né, ele indicava, ele ajuda a informar o sistema imunológico, a regular, educar o sistema imunológico, esse daqui tem um acrescento especial, tem um plus a mais, que é a nutrição, a alimentação. Ele vai, então, multiplicar a resposta do sistema de defesa do organismo como nenhum outro produto. Ele vai oferecer um nível máximo do aumento da imunidade e da proteção total do corpo. Ele vai nutrir e fortalecer o sistema de defesa do ser humano em qualquer situação. Pessoas que têm baixa resposta imunológica, ou resposta imunológica até mesmo ausente, ao tomar o Plus, consegue dar uma guinada imunológica no seu organismo. E aquelas pessoas que têm dificuldade em engolir cápsula, a 4Life tem aqui o mastigável. Dito isso, eu quero abrir um tempo para vocês, porque vou mostrar hoje 10 superalimentos, 10 suplementos que a 4Life Research disponibilizou aqui já no Brasil. Mas esses 3 primeiros que eu mostrei são justamente aqueles que vão entregar a melhor resposta imunológica. Então, são suplementos ou superalimentos para prover a imunomodulação do sistema imunológico. Alguma pergunta, dúvida ou comentário? Por favor, quem tiver pode abrir o microfone, pode falar, porque agora eu gostaria de deixar esse tempo para responder essas perguntas iniciais aí. É só abrir o microfone, é só tocar na tela e aí abrir o microfone do ladinho, quem tiver pergunta. Anderson, é Rodolfo, tá escutando? Rodolfo Neto, seja muito bem-vindo, meu irmão. Uma honra estar aqui contigo. Diretamente de Recife. Ó, Anderson, tem um amigo meu que ele tem problema de ácido úrico. É muito forte nele. Aí, de vez em quando, ele tá com as pernas inchadas, juntas. E aí eu fiquei agora pensando nele, né? Qual situação, qual
um produto indicar para ele, né? Para que ele pudesse melhorar. Muito obrigado, Rodolfo. E na prática, essa é uma boa pergunta, porque a gente sempre se pergunta qual remédio que eu vou indicar para essa doença. E de verdade, quando se trata de remédio alopático, você analisa qual a doença que a pessoa tem. Agora, quando se trata de um suplemento como os fatores de transferência, a pergunta é: como está a condição imunológica dessa pessoa? Tem até um exemplo sobre isso, né? Um amigo meu com gota, que é um caso extremo aí dessa questão do ácido úrico. Ele, ao analisar com ele como que estava a situação dele, ele tinha muita alergia, muita intolerância alimentar, doença autoimune. Quer dizer, ele estava demonstrando um sistema imunológico exagerado. E aí, nesse caso, é o Trifactor Fórmula que a gente vai indicar. E veja, eu não estou falando aqui de protocolo, porque não é remédio. E também é importante citar que esses produtos não têm bula, porque eles não oferecem riscos para a saúde. A melhor maneira de descrever os fatores de transferência da For Life são como superfrutas. Então, qual a melhor superfruta que vai trazer um resultado, uma experiência mais agradável para eu poder desenvolver, fortalecer o meu sistema imunológico e assim ter um resultado melhor em qualquer situação? Essa é a pergunta. Então, Rodolfo Neto, a melhor resposta que eu posso te dar, desses 3 que eu te entreguei, que eu te mostrei até agora, você vai identificar. Se a pessoa, com essa questão de ácido úrico, tem outras questões aí de exagero de resposta imunológica, normalmente é o caso, aí então você entra com Trifactor Fórmula. Se não, aí você vai entrar com Trifactor Plus, tá bom? Você está no mudo, não sei se quer falar de novo. Não, muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, mas ó, daqui a pouquinho eu vou indicar um pouco mais, tá? A respeito disso para você. A Jane de Orlando está participando aqui com a gente, seja muito bem-vinda, Jane. Minha convidada. Parabéns, olha só, Graça. Quer falar alguma coisa para a Jane? Fica à vontade. Tem outro também, Marcos Medeiros também. Conheci Jane lá em Salt Lake. Fomos um jantar. Aí foi assim, a gente se conheceu lá e agora eu convidei para ela participar. Oi, Jane, quer perguntar alguma coisa? Isso. Não, se quiser, Jane, fica à vontade sobre o microfone aí, tá bom? A Rosângela perguntou: Anderson, os alimentos podem ajudar na pressão arterial? Esses 3 podem ajudar? Na prática, os suplementos que a Forlife oferece, eles podem ser descritos como como imunoterapia passiva, tá, gente? É importante ressaltar isso, nós estamos aqui, em sua grande maioria, com profissionais de saúde. O assunto de imunoterapia é uma coisa que ficou muito forte depois do Nobel de Medicina de 2018, quando o Dr. Tasuku Honjo e o Dr. James Patrick Ellison, então, uma equipe, né, liderada por um japonês e outra equipe liderada por um profissional de saúde americano, eles dividiram o Nobel de Medicina. Eles conseguiram descrever maneiras de você ativar o sistema imunológico através de imunoterápicos químicos. A For Life, ela age dessa maneira, mas não diretamente, mas indiretamente. Como assim? Se você pegar o fator de transferência e colocar junto com o vírus do COVID, não vai fazer nada. Agora, se você entrega o fator de transferência para um ser vivo e expõe ele ao COVID depois disso, a capacidade dele responder muito melhor aumenta drasticamente, aumenta gigantemente, tá? Então, essa imunoterapia passiva é a melhor forma de descrever. Então, quem tem pressão arterial, né, alta normalmente, né, ou baixa, quando as pessoas começam a tomar os fatores de transferência, os fatores de transferência vão cuidar do sistema imunológico
o pleno potencial, despertando, né, o pleno potencial, o funcionamento mais adequado do seu organismo, tá? Então, pode ser, para as pessoas que têm dificuldade de engolir cápsula, pode ser o mastigável, para aquelas pessoas que têm muita alergia, intolerância alimentar, doença autoimune, é o Trifector, e aquelas pessoas que têm imunidade baixa, o Plus, tá? Então, não importa, assim, em relação à doença, né? O nosso foco desses suplementos não é qual doença que a pessoa tem, mas como que está hoje a questão imunológica dela. E aí eu vou organizar o sistema imunológico da pessoa e automaticamente o sistema imunológico é que vai fazer, né, o resto aí, tá bom? A Fabiane falou assim, ó, fiz parte da qualidade em uma fundação referência em Minas Gerais. Nossa, que legal, Fabiane. Você tem algum comentário? Gostaria de falar ou fazer alguma pergunta, ou mesmo fazer alguma afirmação aí em relação a essa parte que nós já apresentamos? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Anderson? Desculpa que eu estou até deitada aqui, assistindo tudo deitado. Uma honra. Mas eu assisti antes, né? Ou mais cedo, eu participei da reunião, né? E estou falando aqui porque eu sou bióloga, né? Trabalho na área da saúde, trabalhei, aliás, tem um ano que eu aposentei, mas tem problema sério de saúde, artrite reumatoide e fibromialgia. Tem até uma pessoa que perguntou aí sobre a fibromialgia. Aí, o que que acontece? Tá escutando? Tá escutando? Desculpa, Aí, tá. Aí, o que que acontece? Eu comecei a tomar, hoje tem 5 dias, né, que eu comecei a tomar, porém, eu não tive como, foi você que passou para Joimar, que eu conheço a Joimar já tem muitos anos, né, fazíamos parte de um grupo aí, né, aí é a Joimar até aquele outro, esqueci, que faz parte também do CEL, né, do grupo, né, eu esqueci o nome dele aqui agora, que ele Renato. Não, o outro, esqueci, ele é do Rio de Janeiro, ele é do Rio de Janeiro, eu esqueci, enfim, então eu tenho artrite reumatoide, fibromialgia, trabalhei na área da saúde. Então, estou experimentando, né? Estou vendo, foi até você que me indicou, mas pela parte financeira, né? No momento, não tive como comprar os 3, né? Mas estou me sentindo, por enquanto, está normal, né? Eu quero ver, principalmente, igual o Renato falou, o Zé Renato falou, né? Quando a gente para de tomar o remédio, aí que a gente vai sentir, né? Então, eu quero ver como é que vai ser meus novos exames, que eu estou pré-diabética, eu infartei, né? Então, eu passo por vários problemas, passei, né? Porém, eu tomo uma água imantada, né? Isso ajuda demais, da Nippon-Flex, né? Assim, não estou fazendo propaganda, mas estou falando assim, que eu cuido, que é água normal, né? E estou tomando isso. Eu estou doida querendo ver a minha reação com meus exames. Mas eu te falo, não senti nada, não passei mal, não tem nada, né? Porque não é um remédio, igual você falou, nem alopático, nem de nada, né? Então, vamos ver. Eu estou confiante pelo que eu tenho pesquisado, pelo que eu estou olhando, né? Tomara que eu, assim como eu quero para mim, eu quero, desejo para todos. Eu não tenho coragem de indicar coisas que são erradas, você entendeu? Então, aos poucos, a gente vai, né, conhecendo mais, adquirindo, né, e a proporção que eu vejo, qualidade, que eu uso muito. Primeiro chama-se qualidade, segunda coisa que eu olho é volume, para depois terceiro olhar valor. A qualidade é o principal de qualquer coisa para mim. Aprendi isso dentro dessa fundação, né? Onde que eu fiz os primeiros exames de dengue de Minas Gerais.
Mas na época não fui reconhecida assim como, mas eu também estava fazendo estágio na época, né? Tenho artrite justamente por isso, porque eu não fui reconhecida. Então, assim, assumi outras coisas que não tinha a ver, né? Enfim, não é o importante. Tomara que dê tudo certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, pelo que eu tenho lido e estou gostando. Não senti nada, né? Não tive reação nenhuma, mas vai dar tudo certo para todos nós, Que tá? legal, Qualquer... muito obrigado, viu, Fabiane? É muito bom ter uma profissional de saúde como você aqui, com tanta experiência, bagagem, principalmente já começando aí, né, a ter suas experiências. E olha, eu fico muito feliz de você ter falado, porque você tocou num assunto muito importante. Quando o assunto é imunidade, a gente tem que entender que, por exemplo, quando um bebê nasce e toma o colostro da mãe, ele começa a sentir cólica, não é assim? Começa a sentir cólica. Fala aí, vó Graça. O bebê, quando Sim, nasce, toma o colostro da mãe, aí começa a sentir cólica, não é? é, vários, vários organismos, né, que a criança tem, pode ter baixa imunidade, então, através né, do colosso da mãe, isso ajuda demais, né? Ajuda em tudo. O meu primeiro filho mesmo parou de amamentar com 3 meses, e foi o que mais fraco. Eu tenho 2 filhos, foi o mais fraco, né? Mas graças a Deus, tudo vem do colosso, né? Do leite da materna. Tudo está ligado a isso, né? Aí, agora vamos ver esses, né, da vaca, o colosso da vaca, né? E ainda mais como eu tenho lido, né, assistido, que em termos de reação, quem tem alergia à lactose, isso que eu queria perguntar, inclusive. Parece, né, pelo que eu estou vendo aí, as explicações sua e do Zé Renato, né, que teve nenhuma reação, ninguém nunca, não constou nada sobre isso, né, mas é bom você explicar, assim, para várias outras pessoas, né, que estão incluídas, né, sobre esse lado, né, tá? Muito obrigado, Fabiane. Realmente. Assim, gente, quem tem reação alérgica, intolerância alimentar, doença autoimune, idealmente toma o Trifector. O Trifector, por quê? Porque ele tem uma concentração maior dessas moléculas de educação imunológica, que, como a Fabiane bem colocou, por ser retirada de maneira patenteada, não produz reação alérgica nenhuma no nosso organismo. Agora, quem tem problemas alérgicos, respiratórios, doença autoimune, tem muita intolerância alimentar, se tomar o Plus, vai sentir esse desconforto que os bebês sentem como o colostro da mãe. Afinal de contas, aqui, além de informação imunológica, tem nutrientes poderosos para o sistema imunológico, né, Graça? Anderson, a Jana, ela perguntou sobre a fibromialgia. A minha amiga, ela quer saber sobre fibromialgia. Ótimo, muito obrigado, Jane. E isso tem a ver aqui com a mesma coisa que a Fabiane perguntou agora há pouco, né? Então, quem tem problemas de dores crônicas, gente, sempre a gente indica aí, ó, Trifector Fórmula, tá? E aqui vou dar uma dica para vocês. 6 cápsulas dessa todo dia, por 10 dias, já transformam a vida de uma pessoa que tem dores crônicas. Por quê? Porque normalmente essa artrite reumatoide, tudo que é ite, ose, né? Tudo tem a ver com um exagero imunológico. E o Trifector Fórmula é o que vai ajudar de forma assim mais amena. A Fabiane até colocou aqui, ó, eu tenho artrite reumatoide, fibromialgia, estou usando o Plus. Não tive como comprar os 3 indicados. E aí, olha só, né, é importante isso, né? Mas o Plus não vai fazer bem? Vai. Só que o problema é que, nesse caso, pode haver, a Fabiane até relatou que não está tendo, mas pode haver alguns inconvenientes. Ponto final.
tá? Não tem nenhum, por isso que não tem bula até, porque realmente não faz mal, tá? Não tem problema nenhum. O importante é fazer uso, nem que seja de um mesmo, né? Quando você utiliza aí um fator de transferência, você tem muito mais vantagem de quem não utiliza, né? E quem tem problema de inchaço na próstata, qual produto indicar? Sempre que é inchaço, a gente indica bastante o Trifactor Fórmula para educar o sistema imunológico. Agora, veja, quando o assunto é tumor, está formando tumor, está aumentando demasiadamente alguma parte do corpo, normalmente é porque o sistema imunológico ele não está fazendo o trabalho dele. E nesse caso, o Plus, né, o que vai ajudar com isso. Então, enquanto o Trifactor vai reduzir o inchaço, o Plus vai ajudar o organismo aí a eliminar melhor células tumorais ou qualquer tipo de acúmulos desnecessários que o corpo esteja fazendo. Bom, algo mais, gente? Algum comentário, pergunta? Anderson, posso perguntar? Por favor. Tudo bem, Boa Léa? noite. Como vai? Ô, Anderson, eu tenho um colega de trabalho, eu não sei muito a história dele, não, sabe? Eu sei que a família dele tem casos de diabetes, os dois irmãos têm, o pai faleceu por esse motivo, e a mãe dele me contou que ele tem muito medo, mas ele não tem, né? Só que ele já perdeu a audição de um ouvido, e no outro ouvido ele está começando a perder a audição. Nesse caso dele, os fatores de transferência vão poder auxiliá-lo, certo? Mas qual seria o mais indicado para esse caso? Ótimo. Muito obrigado, Léa, pela pergunta. De novo, né? O que a gente tem que fazer é analisar como que está a situação imunológica dele. Por exemplo, você faz a pergunta, né? Você tem alergia, doença autoimune, tem intolerância alimentar? Não, não tem nada disso. Então, vamos para o plus, que é o que vai ajudar mais a despertar o sistema imunológico. Se tivesse, aí o ideal é tomar o Trifactor. Uma dica muito boa é quando a pessoa está na dúvida, ela já toma o Plus com Rio Vida, por exemplo, ou o Plus com Trifactor, que provavelmente é o que foi indicado para a Fabiane. Por quê? Porque aí promove uma experiência mais completa de imunomodulação do sistema imunológico, tá? Então, isso vai, assim, trazer tantos benefícios, porque é verdade que um sistema imunológico hiperativo, exagerado, é ruim demais. Mas é verdade também que um sistema imunológico hipoativo e deficitário é péssimo. Então, se o que a gente quer é ter mais experiência, né? Uma boa experiência com o organismo respondendo melhor em qualquer situação, o mais adequado é sim, né, você identificar a necessidade imunológica que a pessoa tem e atendê-la. Tá? Então, não se atenham à doença, mas se atenham ao sistema imunológico. Está fraco, exagerado, Trifactor, tá? E o mastigável aí é para aquelas pessoas que têm dificuldade em engolir cápsula, tem uma dose intermediária dos dois, tá bom? Então, nesse caso, eu procuraria saber como que está essa situação. Mas não para por aí. Tem 7 outros produtos aí, que pelo menos 2 ou 3 que podem ajudar combinados com esse, tá, Leia? Não, perfeito, é porque eu não conversei com ele, eu vou conversar com ele ainda. Era só para, assim, já ir tirando uma dúvida mesmo. Mas obrigada. Excelente, obrigado a você, Anderson, parabéns. e para quem tem zumbido no ouvido? Mesma coisa. É? Quando a pessoa, você vai ver, inclusive depoimentos, principalmente em espanhol, tem muitos, das pessoas reclamando de zumbido no ouvido e falando, olha, eu consegui vencer o meu zumbido no ouvido depois que eu usei o Plus, ou depois que eu usei o Trifactor, né? Então, na prática, a gente precisa analisar qual que é a necessidade imunológica da pessoa e a partir daí, né, nós já conseguimos entregar algo que vai trazer benefícios para a pessoa.
Ah, a pessoa vai eliminar por completo o zumbido do ouvido? Olha, tem casos. A pessoa vai reduzir drasticamente? Tem casos, né? Mas na prática, não importa qual seja a necessidade da pessoa. Só da pessoa conseguir ativar o sistema imunológico, os benefícios são bem melhores. Ô, Anderson, Pode falar, sou eu de novo, Fabiane. por favor, Fabiane. Aqui, agora, a- o caso da filha do Leandro, é, sobre eu só falo CA, não gosto de falar a palavra câncer, né? Então eu falo Uhum, mais CA. É, ela é pequena. No caso, eu tô com um sobrinho que está com problema, vai chegar aqui de madrugada, essa noite. Ele mora na Bahia. Ele está com um problema muito sério, parte neurológica. Ele tem 2 aninhos. uhum. Não sabemos o motivo, mas é ligado à parte neurológica. Você entendeu? Que eu vi, né? Eu estive lá na Bahia ano passado e poucos dias atrás. Qual desses aí, para criança pequena, tipo ele, e tipo a menina do Leandro, que passou pelo problema do câncer, né, e venceu. E Iniciaram que fibromialgia. Pessoa que tem Desculpa, fibromialgia sabe. desculpa. Pode continuar, me perdoe. não, problema não. Então, assim, ligado a essa parte, por ser uma criança, qual é que você mais indicaria? É um problema neurológico. Uhum. Não sabemos ainda o motivo, né? Mas eu sei que a menininha foi câncer. Ele não, mas está ligado a essa parte, assim, para de 2 anos. É, Alô? sim, eu Ah, estou ouvindo. Então, realmente, quando você atende a necessidade imunológica, por exemplo, no caso da filhinha do Leandro, da Isabela, gente, tem algumas considerações a fazer aqui, né? Primeiro, ela estava lá no Hospital do Câncer de Barretos, um hospital referência na América Latina, tudo tinha sido feito, não tinha mais o que fazer, vai morrer em casa. É isso. Essa é o que foi falado, não tem o que fazer mais, né? Mas aí começou a tomar os fatores de transferência. E olha só que poderoso. O sistema imunológico começou a responder. E muito provavelmente os químicos que estavam no organismo dela ainda, ela tinha tomado muito químico, começou a ter resposta, começou a se ativar, porque o sistema imunológico começou a corresponder. Então, aquele tratamento todo que ela fez serviu de base para quando ativou o sistema imunológico ter uma resposta sensacional. 5 meses, 90% de redução do tumor, sendo que o tumor não parava de crescer, né? Então, isso é muito, muito, muito especial, porque você vê que, às vezes, o químico, né, sem um sistema imunológico ativo, não estava tendo resposta nenhuma. Mas, ao ativar o sistema imunológico, talvez os resíduos tóxicos dos químicos que tinham ficado no organismo puderam, inclusive, ajudá-la nessa recuperação tão, tão espetacular, né? O caso dela é bem simples de identificar. Bom, câncer é falta imunológica, né? Falta de atividade imunológica. Agora, quando a questão é neurológica, tem que analisar bem, identificar bem essa questão, né? Se está tendo algum problema de ordem de exagero imunológico, vamos começar com o trifactor. Se não, a gente já passa direto para o plus, tá bom? Mas com certeza vamos poder ajudá-la e vamos poder trazer muito benefício, viu, Fabiane? tá joia, obrigada. Obrigado a você. O Rodolfo Neto perguntando, né? Precisamos observar também se a pessoa tem pressão alta, se tem diabetes? Não. A gente pergunta, tá? Por que a gente pergunta? Para entender a combinação. Por exemplo, se a pessoa tem diabetes e a diabetes da pessoa é autoimune, então eu já sei que ela tem um exagero imunológico. Se não tem, bom, não tem, mas tem uns superalimentos aqui que ajudam, né?
Então, aí nós vamos imunomodular, vamos ativar o sistema imunológico, acalmar um sistema imunológico exagerado, e depois entrar com superalimentos, né? Que estão presentes aí junto com os nossos produtos. Eu vou passar para vocês agora, acho que nem todos viram ainda, mas prestem atenção nos depoimentos de algumas pessoas que usam os fatores de transferência e como que elas realmente compartilham esses benefícios sensacionais, viu? Você que está na área de saúde aí, devo dizer para você que você vai se surpreender bastante agora. Eu sofri 20 anos de fibromialgia. E só quem tem fibromialgia sabe a dor que tortura a nossa vida. Não tem remédio que cure. E desde que eu usei, um mês depois que eu consumi os produtos, nunca mais eu senti dor. Mudou a minha vida, me deu uma qualidade de vida. Hoje eu não sinto mais dor. Quem me conhece sabe que eu sou diabética há 22 anos. E eu comecei a ter proteína no meu rim, né? O rim é um órgão muito fácil de ser machucado pela diabetes. De 3 em 3 meses eu tinha que repetir os exames para ver como estava, se eu precisava aumentar as doses de remédio do médico. Sempre estava no nível igual, não aumentava, não diminuía, mas também não sarava. E depois de 3 meses, quando eu repeti novamente os resultados dos exames, eu não precisava mais tomar os remédios. Fui lá mais 2 vezes, estava tudo limpinho, bonitinho, não precisei mais de nada. Aí eu fiquei tão feliz. Antes eu ficava com muita asma quando brincava, e eu sempre gostei muito de pular no pula-pula, né? Antes eu ficava uns 5 minutinhos nos pula-pula, nos aniversários, e agora, a última vez que eu fui pro pula-pula, eu fiquei das 2 da tarde até as 9 da noite pulando no pula-pula. E agora pode jogar futebol à vontade, né, Eric? Você precisa fazer inalação? Não. Precisa usar bombinha? Não. Nada de remédio, gente. Minha bebê não era para estar aqui comigo hoje. Foi desenganada por muitos médicos especialistas, estudados, de que não teriam como reverter o caso dela. Com 6 meses ela teve o diagnóstico de um neuroblastoma maligno. Gigante, enorme. E quando as esperanças estavam para acabar, conhecemos For Life, os fatores de transferência. Começamos a ministrar na minha bebê quando tudo estava perdido. E a vida dela começou a ser estabelecida de uma forma que os médicos ficaram perplexos, literalmente. Tá vendo essa criança aqui? É meu filho Isaac, tem 6 anos. Desde um ano e meio de idade que ele sofria com falta de ar. Toda vez que entrava na piscina, ele baixava no hospital. Não podia tomar água gelada, nem picolé, sorvete, nada. Tudo era hospital. Aí a situação nunca mais cansou. Toma 3, 4 banhos no dia aqui, ó. A situação parece um sapinho dentro d'água aí, ó. De manhã, meio-dia e à noite. Nunca mais. O fator de transferência é sensacional. Acabou nebulização, acabou tudo. Eu tava com uma dor que eu carregava há 4 anos, essa dor que vinha me matando. Vocês acreditam que quando eu tomei, eu passei uma semana sem sentir dor. Eu aconselho todo mundo fazer uso do produto, o Plus, que vale a pena. Eu tinha uma doença considerada incurável, anemia falciforme. Os médicos falavam que eu já tinha vivido além da média, né? Muitos aqui me conheceram com 36 quilos e hoje eu estou aqui com vocês. No final de 2019, eu tive um acidente de carro e fiquei mais ou menos 90 dias sem conseguir andar, urrava de dor. Em alguns momentos cheguei até a pedir para morrer logo porque não aguentava de tanta dor. E eu já tinha tomado assim vários tipos de medicamentos e gastava muito dinheiro com isso. Aí eu comprei o fator de transferência. Com 5 dias eu consegui levantar da cama sozinho. Com 15 dias eu joguei minha primeira partida de basquete com meu filho na porta de casa. Não é por conseguir continuar a minha vida normalmente. O meu ombro depois do acidente, o máximo que eu levantava era isso daqui. Então hoje, primeiramente, agradecemos a Deus, depois agradecemos aí ao Anderson. Fui constatada com artrite, artrose, escoliose, nervo ciático, bico de papagaio, rinite, sinusite, labirintite, gastrite, bursite. Uma cápsula dessa aqui, ó. E eu hoje tô bem, e hoje eu posso me movimentar, eu posso tomar um banho, eu posso andar, eu posso sair de casa, eu tô mais feliz, eu tô mais alegre.
É um produto que aumenta a imunidade, é muito importante. Tinha uma grande intolerância à lactose, consegui ter uma melhora e recuperação completa desse desafio, né? Eu não tenho mais nenhum problema hoje. Para quem não acredita, o meu caso foi uma junta médica que aconselhou: arranque as cordas vocais para não haver metástase. Aí ele me deu a escolha: você arranca, mas vai estar vivo. Ontem eu tive uma reunião com o meu oncologista, né? Ele disse: Lauro, não há nenhum sinal mais do câncer nas suas cordas vocais. Você está livre dessa doença. E assim nós vamos ver muitos casos, né, de pessoas que, ao suplementar o seu sistema imunológico, têm tido assim um resultado espetacular. Não importa qual seja a sua necessidade. Cuidar do sistema imunológico vai garantir que o seu sistema imunológico vai estar pronto para cuidar de você. Nós já passamos até um pouco do tempo, né? Mas eu gostaria de ver se tem alguma outra pergunta. Acho que não. Deixa eu ver. Acho que não. Exato. Então, eu vou rapidamente só resumir os superalimentos que a For Life também desenvolveu. Isto é, quando a For Life ela começou a se tornar referência mundial em retirar da natureza o que há de mais poderoso através da mais avançada tecnologia, automaticamente a For Life começou também a disponibilizar, a desenvolver, né, maneiras de juntar, reunir os superalimentos. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente, né, como esses superalimentos trazem de benefícios para vocês. Então, aqui, vou resumir, tá? Eu sei que tem muito conhecimento aqui, depois a gente sempre faz apresentações, a gente vai conseguir passar mais detalhes, mas esse daqui, ele reúne as mais poderosas superfrutas: açaí, romã, mirtilo, uva roxa, fruto do sabugueiro, né? Uma deliciosa fonte ativa de minerais, aminoácidos, ácidos graxos, polifenóis, resveratrol, né? Riboflavoides, os mais poderosos antioxidantes, junto com 600 miligramas de fator de transferência. A doutora Paula Brock, que é farmacologista, é PhD em farmacologia, ela é brasileira, casada com americano há 12 anos, mora lá nos Estados Unidos, ela costuma dizer que esse produto é o produto mais impressionante já produzido pelo ser humano. Isso porque, ao reunir as superfrutas com essas superpoderosas moléculas de imunidade, ela vai entregar para você uma capacidade de regenerar o seu bem-estar. Vai trazer suporte para o sistema imunológico, cardiovascular, sistema nervoso e funções musculares. A For Life, ela tem Rio Vida já há alguns anos e muitas empresas copiam, né, o sabor do Rio Vida e vende como se fosse um super suco capaz de trazer saúde. Mas veja, as superfrutas são importantes aqui. Mas a grande causa desses benefícios é que esses supernutrientes vão ser melhor assimilados por quem estiver consumindo, uma vez que está acompanhado de 600 miligramas de fator de transferência. Então, não é só você tomar os melhores fitonutrientes, né, os melhores nutrientes da natureza, como você ter a capacidade imunológica de absorvê-los e levar onde você mais precisa. Isso o Rio Vida é capaz de fazer. O Energy, nosso energético, ele tem componentes, né, como o cromo, a riboflavina, a L-carnitina, 3 tipos de ginseng, 500 miligramas de taurina e 85 miligramas de cafeína, mas não a cafeína do café, mas do pó do guaraná, do chá verde, do chá mate. Então, essas ervas, sementes e raízes, junto com essas superfrutas, vão ajudar-nos a reduzir o estresse, a ampliar a nossa concentração, nosso estado de humor, nosso alerta, né? Ajudar no autocontrole emocional, enquanto acelera o metabolismo, a resistência física, dando uma energia saudável e ajudando no funcionamento também do sistema imunológico e do sistema digestivo. Né? O Energy serve de pré-treino, você toma, em 20 minutos tem aquela explosão energética, mas não tem um efeito rebote. É um produto que vai valorizar muito a perda de peso, né? Você vai tomar ele com pré-treino e vai conseguir ajudar muito nesse processo, né?
E por ser rico em nutrientes fortificantes, você toma ele, 6 ou 7 horas depois passa o que há de mais poderoso, assim, para ele trazer de energia, e você fica melhor do que estava antes. Então, é completamente diferente dos energéticos químicos, tá? E detalhe, gente, ó, tudo muito barato. E quando eu digo muito barato, é aquele exemplo que eu citei. Se você pegar imunoterapia no Brasil, chega a custar 300 mil reais por mês. Aqui, com menos de R$ 1.000 por mês, você já tem condições de despertar a imunomodulação do seu sistema imunológico. É algo realmente grandioso. A glutamine prime, ela traz N-acetilcisteína, NAC, né, que muitos dos senhores e senhoras têm recomendado já para os seus pacientes, junto com a L-arginina, tudo nanofracionado, além da L-glutamina e nanofatores de transferência. Então, é um produto que vai ajudar bastante, como você pode ver aí no vídeo, vai ajudar a eliminar por completo o estresse físico, emocional ou imunológico, ajudando também na reconstrução da massa magra, do metabolismo, e o corpo a eliminar toxinas. E aqui uma dica, tá? Às vezes você tem pacientes que tomou muitas vacinas e muitos químicos recentemente e precisa desintoxicar o organismo. E a glutamine prime vai ajudar com isso. E você pode ter pacientes que não quiseram tomar as vacinas e aí pegaram o vírus e ficou com esses resíduos tóxicos no vírus, toma e também vai eliminar as toxinas dos restos dos vírus. Quer dizer, é bom para qualquer situação. O colágeno da 4Life, ele é puro aminoácido. Então, quando você pega as cadeias de colágeno, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 5, tipo 10, ela é bastante específica, porque é de difícil absorção pelo organismo. A 4Life, ela recebeu o prêmio de melhor produto de saúde lá dos Estados Unidos com esse colágeno, porque ela conseguiu nanofracionar em aminoácidos, particionar em aminoácidos. E aí, o que vai acontecer? Com a mistura patenteada de vitamina C, E e antioxidantes, reunido com 100 miligramas de fator de transferência em cada cápsula, o que você vai ter aqui é a capacidade de levar o colágeno para todo o seu corpo e potencializar tanto as articulações, as unhas, o cabelo e a pele, tá? Então, toda a parte da estrutura da pele, né? Seja o tecido conjuntivo, seja a pele aparente, seja a firmeza dos órgãos internos. Na prática, quando a pessoa ela toma os fatores de transferência nesse collagen, né? Nesse target transfer factor, a gente chama de fator de transferência direcionado para o trabalho do colágeno no corpo, o resultado é surpreendente, tá? 6 semanas de uso do Rio Vida levam a 5 anos de redução da idade celular do organismo. 6 semanas de uso do colágeno leva aí a redução de até 81% das rugas e linhas de expressão. É surpreendente, né? Os últimos 2 produtos são esse daqui, o primeiro, né, o NutriStart, ele que traz todos os benefícios aí das vitaminas, dos minerais, de componentes que potencializam a nutrição a nível celular, a nível molecular, tá? E o bacana é que quando você toma o NutriStart junto com o seu fator de transferência mais adequado para a sua necessidade, você consegue, por exemplo, eliminar a microflora intestinal. Essa microflora intestinal tem sido fonte de muito estudo recente, porque boa parte dos obesos, né, obesos mórbidos até, que têm desnutrição, eles surgiram agora, nos últimos 20 e 30 anos, depois que os antibióticos se tornou muito popular. Os antibióticos de amplo espectro começou a ser vendidos sem receita e começou a criar superfungos, supergermes, supervermes, superbactérias, supervírus. Então, aí houve, né, uma mudança para que as pessoas pudessem tomar antibiótico mediante indicação médica, que era, inclusive, a receita retida lá na farmácia. E por que que isso comprometeu tanto a nossa saúde? Porque um antibiótico de amplo espectro, ele mata
não apenas as bactérias ruins, como também as bactérias boas, mas não mata todas. Mata até 98%, 99% delas, os mais poderosos. E o que acontece com 1% das bactérias ruins? Eles começam a se proliferar, começam a criar ilhas de absorção nas paredes do nosso intestino, fazendo com que os nutrientes sejam absorvidos pelas células, acho que já está me dando sono, já, desculpa. Que seja absorvido pelas bactérias ruins, e elas se apropriam, então, dos nutrientes e deixam passar só o carboidrato. E aí o que acontece? A pessoa ela fica gorda, a pessoa ela fica obesa, até chega a um estado mórbido, mas continua desnutrida. Por isso que ela continua comendo, para tentar saciar essa desnutrição que, logicamente, ela tem no corpo. Então, quando você toma o NutriStart, junto com o fator de transferência, o que vai acontecer? Vai eliminar essa microflora intestinal. O seu organismo passa a absorver melhor os nutrientes dos alimentos que você já consome. Assim, você vai ter muita capacidade, né, de ter uma vida saudável. Então, por isso que o nome desse produto é NutriStart, porque realmente o objetivo aqui é dar um start para a sua nutrição. E por fim, gente, né, esse produto, que é o ProTF, que é uma proteína que já vem com um frasco inteiro de fator de transferência aí dentro. Quando você toma ProTF, você tem todos os 18 aminoácidos que formam o corpo humano. Detalhe, já está, essa proteína é altamente hidrolisada, então ela já está com 96% de absorção. As proteínas mais renomadas no mercado chegam a 80%. A nossa supera em muito isso, chegando até 96%. Então, quando você toma ProTF, você consegue ter uma recuperação na sua estrutura muscular, você aumenta a construção de massa magra em 74%, e a queima de gordura, tanto gordura visceral, a que mata, né, que está revestindo os órgãos internos, quanto a gordura superficial, tá? Que muda aí com a aparência. Tá? Tem 20 gramas de proteína para cada 2 doses e 18 tipos de aminoácidos, tanto os essenciais quanto os não essenciais, na proporção ideal. Você vai perceber, se você comparar a nossa proteína com qualquer outra que tem os 18 aminoácidos, que ela chega a ser cerca de 3.000 vezes menos calórica. E por que a 4Life consegue fazer isso? Por causa da nanotecnologia dela. Todos esses produtos têm 30 dias de garantia. Se você não estiver satisfeito, se o paciente não estiver satisfeito, a empresa devolve o dinheiro e esse compromisso está na nota fiscal. Dito isso, posso lhes garantir, recomendem os produtos da 4Life, vocês vão estar indicando o que há de mais poderoso para que os seus pacientes tenham acesso, né, a tudo aquilo que vai trazer benefícios de uma maneira surpreendente para cada um deles. É verdade que existe a possibilidade de você comprar direto esses produtos da fábrica também, e ao fazê-lo você já vai ter benefícios para a sua própria saúde. Nós vimos os grandes profissionais renomados de saúde que entendem de imunidade, fazem uso diário dos fatores de transferência. Agora, há algo a mais, que é a capacidade ou a possibilidade de você fazer disso uma fonte de renda. Uma vez que ao compartilhar, ao ensinar para as pessoas sobre os fatores de transferência e ajudá-las a comprarem diretamente da fábrica, a 4Life ela nos beneficia, incentivando-nos e compartilhando parte do que é arrecadado, fazendo com que nós possamos ter uma fonte de renda extra ou até extraordinária. Eu conheço a doutora Adriana Bertocco, aqui de São Paulo. Ela falou que ela não tinha interesse em fazer negócio, nós cadastramos a secretária dela, e aí a secretária dela conseguiu multiplicar por 3 o salário depois de 3 meses de indicação de produtos para os pacientes dela. Ela falou, opa, esse negócio tem um potencial muito grande. Tem, e tem mesmo. Então, fala com a pessoa que te convidou, ajuda a identificar os produtos que vão ajudá-lo a ter uma boa experiência e a validar os benefícios que nós temos para te entregar. E, finalmente, né, descubra um pouquinho mais sobre a oportunidade gigante de negócio
que está ao seu alcance com os fatores de transferência, com a For Life Research. Tá? Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. Não sei se tem alguma pergunta, se quiserem colocar aqui, por favor, fica à vontade. O Bruno comentando, né, como os depoimentos são fortes, realmente muito fortes, né? A Ladjane, né, comentando, obrigado, Gracinha, obrigado, Anderson. Não me pronunciei porque estou com problema na câmera e microfone. Só estou assistindo. Muito obrigado, viu, Jane? Conta com a gente. A Rosimeire, agradecendo aqui. Muito obrigado também, Rosimeire. Então é isso, gente. Olha, muito obrigado. Boa noite para todos vocês. Contem comigo. Juntos, nós vamos muito mais longe. Estamos só começando. Forte abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, Anderson. Boa noite, Jane. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Abraço.